Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o deputado Marçal Filho, o deputado Gerson Claro. Saúdo a presença do deputado Capitão Contar neste plenário. Saúdo todas as nossas assessorias. Declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, cumprimentando todos os nossos telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Como de praxe, nós indagamos aos senhores parlamentares acerca da ata número 41/2019, justificando a ausência do nosso presidente, deputado Lídio Lopes, em razão de reunião da UNALE. Como vota com relação à ata, deputado Gerson Claro? Pela aprovação, presidente. Deputado Marçal Filho? Pela aprovação da ata. Aprovada a ata, nós passamos à fase da distribuição. Eu tenho o projeto de lei 223/2019, de autoria do deputado Herculano Borges. Nós estamos devolvendo ao relator para dar parecer sobre as emendas o deputado João Henrique. Projeto de lei 293/2019, de autoria do deputado Renato Câmara, institui no âmbito do Estado de Mato Grosso o Dia do Pantanal, ao deputado Gerson Claro. Projeto de lei 294/2019, de autoria do deputado Marçal Filho, estou distribuindo ao deputado João Henrique. Projeto de resolução 136/2019, de autoria do deputado João Henrique, aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de proposta de emenda à Constituição Federal para alterar o inciso 57 do artigo 5º para o fim de determinar que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em segundo grau de recurso. Estou avocando. Projeto de lei 105/2019, de autoria do deputado Cabalmi, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco, ao deputado Marçal Filho. Feita a distribuição, imediatamente nós passamos à devolução. Eu passo a palavra ao deputado Gerson Claro para as suas devoluções. Senhor presidente, colega Marçal, o público nos assiste, eu vou pedir dilação. Tenho vetos e alguns processos até prontos, mas em virtude de algumas processos que estão até em necessidade de maior urgência na tramitação, eu vou pedir dilação de prazos dos processos da minha carga. Dilação concedida, eu passo a palavra ao deputado Marçal Filho para as suas devoluções. Senhor presidente, deputado Barbosinha, deputado Gerson Claro, público aqui presente que nos assiste, estou fazendo a devolução do projeto de lei número 261/2019, que é a emenda de redação número 1, processo 413/2019, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, o Dia Estadual de Intérprete e Tradutor da Língua Brasileira de Sinais Libras. A proposta já foi analisada por essa comissão, recebeu parecer favorável, votação unânime à sua regular tramitação. Após foi submetida a primeira discussão e votação em plenário, novamente aprovada. Posteriormente, o deputado autor apresentou a emenda de redação número 1, propondo a alteração da emenda e do artigo 1º do projeto de lei, tão somente para substituir a expressão intérprete-tradutor por tradutor-intérprete, atendendo a orientação dos profissionais que atuam na área. Portanto, eu não vou me alongar aqui no parecer, porque esse projeto, como disse, já foi apreciado aqui, aprovado em plenário em primeira discussão, e apenas esta modificação na redação da expressão intérprete-tradutor para tradutor-intérprete. Portanto, sou favorável à emenda de redação número 1. Como vota deputado Gerson Claro? Com o relator. Também acompanho o relator, deputado Marçal Filho. Colhe-se os votos do deputado João Henrique Catan e do nosso presidente Lídio Lopes. A palavra continua com o deputado Marçal Filho. Da mesma forma, o projeto de lei número 234/2019 vem com emendas modificativas, as de número 1 e 2, processo número 321/2019, que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul serviço de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública de ensino em situação de vulnerabilidade e fixa outras providências de autoria do deputado professor Rinaldo.
Essa proposta já foi analisada por essa comissão, recebeu parecer favorável, votação unânime à sua regular tramitação. Posteriormente, o deputado autor da proposição apresentou 2 emendas modificativas, que seriam as seguintes. A redação atual do PL, número 234, que diz lá no artigo 1º, fica instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul serviço de apoio psicológico e social ao aluno em situação de vulnerabilidade regularmente matriculado na rede pública de ensino. Com a modificação, fica instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul serviço de apoio psicológico e social ao aluno em situação de vulnerabilidade regularmente matriculado na rede estadual de ensino. Então, ele trocou rede pública de ensino por rede estadual de ensino. No artigo 3º, detectada a necessidade de o aluno ser incluído no serviço de apoio psicológico e social ao aluno em situação de vulnerabilidade, a direção do estabelecimento de ensino entrará em contato com seus familiares quando menor de idade ou com o próprio aluno quando maior de idade para o devido encaminhamento ou atendimento psicossocial. Houve uma mudança aí no final, apenas acrescentando para o devido encaminhamento ao órgão competente para atendimento psicossocial. Ao invés de ao atendimento psicossocial, leia-se ou ouça-se órgão competente para atendimento psicossocial. Então, apenas essas modificações, sou favorável às emendas modificativas números 1 e 2. Com o voto do deputado Gerson Claro. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Projeto de lei número 201/2019, autor deputado Antônio Vaz, institui a Semana de Prevenção e Combate à Violência Autoprovocada, Automutilação e Suicídio. Cumprimentando o autor pelo projeto, tenho encetado uma luta em relação a essa questão, que eu acho extremamente grave e séria, principalmente entre os jovens, da violência autoprovocada, da automutilação, do suicídio. É um tema que nós temos que falar sempre. O Setembro Amarelo já passou, mas nós temos que continuar com essa temática. E o projeto estabelece como objetivos da semana debater assuntos relacionados com a violência autoprovocada, promover a troca de experiências e informações sobre o assunto entre profissionais, pacientes e sociedade em geral e abrir espaço para os profissionais ligados à área da saúde apresentarem novos estudos e pesquisas sobre a violência autoprovocada. Após a propositura da matéria, o autor apresentou a emenda de redação número 1 apenas para sanar pequena incorreção no artigo 4º, corrigindo o número de legislação citada sem alterar o espírito do texto. Este projeto cumpre o prazo previsto no nosso regimento interno. A competência está prevista na nossa Constituição Estadual e também no regimento interno dessa Casa de Leis. Não há vedação constitucional. Os dispositivos legais foram observados, também os dispositivos regimentais. Entendemos ser legítima a iniciativa do parlamentar para propor a presente lei. Portanto, somos favoráveis à sua regular tramitação com a incorporação das emendas modificativas números 1 e 2. Com o voto do deputado Gerson Claro. Vamos acompanhar o relator, senhor presidente. Também acompanho bem lançado o voto do deputado Marçal Filho. Lá continuo com Vossa Excelência. Projeto de lei número 236/2019, de autoria do deputado João Henrique, que institui o programa Raiz do Cerrado em Mato Grosso do Sul, cujo relator foi o deputado Barbosinha, que apresentou um voto em contrário. E eu apresento aqui um voto em separado e farei a leitura do mesmo. O programa engloba as áreas arborizadas públicas com o objetivo de implantar e preservar a arborização, visando assegurar condições ambientais e paisagísticas. Em resumo, a proposta prevê que o corte e a poda de árvores realizados por empresas ou concessionárias de serviço público que causarem derrubada ou provocarem dano ambiental coletivo, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvores em áreas públicas ficarão obrigados a plantarem, no mínimo, 5 árvores frutíferas típicas do Cerrado. Após a propositura do projeto de lei, o autor apresentou uma emenda modificativa e 3 emendas de redação.
A emenda de redação, vou tentar resumir aqui, diz que o corte e a poda de árvores realizadas por empresas ou concessionários de serviço público que causarem derrubada ou provocarem dano ambiental coletivo no perímetro urbano do Estado ficarão obrigadas a plantarem no mínimo 5 árvores frutíferas típicas do Cerrado. A emenda diz o seguinte: ficarão obrigadas a plantar no mínimo 5 árvores frutíferas típicas do Cerrado. Então, retirou-se aqui o termo perímetro urbano do Estado. Em relação à emenda de redação número 2, ficarão obrigadas, né, a concessionária ficará obrigada a plantar no mínimo 5 árvores frutíferas típicas do Estado. Vou lê-la porque não estou encontrando aqui com a modificação da redação. É só o singular para o plural aqui, né? Uma correção de português. Ficaram obrigadas a plantarem, foi colocado, então corrigiu-se obrigadas a plantar, que é o nosso vernáculo na sua essência. O artigo 3º, também outra emenda de redação, respeitando o Aurélio. Originalmente tinha que ser colocado municípios com M maiúsculo. A emenda vem corrigir isso, colocando-a corretamente no M minúsculo. No artigo 5º, a redação também visa corrigir a nossa língua. Era Estado com maiúsculo no início, trocando-se o E maiúsculo por minúsculo, é a emenda de redação. O deputado Barbosinha deu parecer contrário e, em seguida, pedimos vistas conjuntamente, eu e o deputado Gerson. Foram apresentados novamente 2 emendas modificativas e 2 emendas aditivas pelo autor. Artigo 4. A não observância ao artigo 2º desta lei sujeitará ao infrator a fiscalização e multa estipulada e regulamentada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO. E modificou-se para Secretaria Municipal Responsável, já que trata-se de uma demanda a ser imposta pela Prefeitura, por cada município. Então, ele trocou aqui por Secretaria Municipal. Em relação à emenda, o valor da multa poderá ser convertido em doação de mudas frutíferas ao Estado na proporção estabelecida ao dano em ato regulamentador ou outra medida compensatória estabelecida pelo órgão estadual responsável. E, novamente, modificou-se aí órgão estadual por município. E acrescentou-se o seguinte: artigo 3º, parágrafo 1º. Os municípios que não tiverem o plano diretor de arborização urbana deverão aplicar na íntegra o presente projeto. Emenda aditiva número 8, artigo 3º, parágrafo 2º. Nos municípios já contemplados com seus respectivos planos diretores de arborização urbana, ficará a critério do órgão municipal competente a aplicação do presente projeto em substituição à sanção estabelecida no plano diretor municipal, vedado a acumulação de sanções. Bom, analisando aqui a questão da competência, ok, podemos legislar concorrentemente com a União sobre conservação da natureza, defesa dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, a competência comum para cuidar da proteção ao meio ambiente. Então, estamos no contexto da regular observância do que prevê a nossa Carta Estadual e o nosso regimento interno. Fiz um voto favorável porque entendo, fiz conjuntamente com o deputado Gerson, um voto favorável ao projeto de lei, exatamente pelas modificações que foram feitas pelo autor posteriormente.
onde estabelece aos municípios que já tiverem o plano diretor de arborização urbana a faculdade para aplicação do programa Raiz do Cerrado, caso julguem mais adequadas as penalidades nele previstas. Isto é, os municípios já contemplados com o referido plano diretor poderão escolher se aplicam as sanções previstas em seu plano ou no programa Raiz do Cerrado, vedada a acumulação das sanções. A outra emenda de número 7, no parágrafo 1º, no artigo 3º, determina somente aos municípios que não tiverem o plano diretor de arborização urbana a aplicação do programa Raiz do Cerrado. Esse projeto é direcionado para a concessionária de energia elétrica, né? A Energisa é que vai cortando as árvores e às vezes não repõe. Há esta preocupação aqui com o meio ambiente, que eu acho louvável, e pelas emendas modificativas, fiz voto favorável à regular tramitação. Como se trata de projeto de minha relatoria, as emendas, ao que tudo indica, foram apresentadas posterior. Isso, então ela volta, eu acolho o voto do deputado Marçal Filho, bem lançado o voto, aqui também, deputado Gerson Claro, mas ele retorna, né, à relatoria, porque com as emendas, evidentemente que o parecer ele pode sofrer modificação. Tá, só para questão de ordem, presidente, por analogia ao que ocorre no trânsito, nós fizemos um estudo bastante aprofundado, até para aproveitar a ideia, para que realmente o voto bem lançado de Vossa Excelência no que diz respeito à competência municipal para tratar do assunto, e aí, por analogia, utilizando-se o que ocorre com a competência do trânsito, é competência municipal. Quando o município não exerce a sua competência, que é de fazer a lei de municipalização do trânsito, aí a competência passa a ser estadual. Então, por analogia com as emendas, também aproveitando o excelente projeto do deputado João Henrique, quando o município não exercer sua competência, obrigatoriamente ele deverá seguir. Então, eu acredito que o projeto vem atender o interesse público. Eu colho os votos em separados, deputado Marçal Filho e deputado Gerson Claro, e na próxima sessão eu devolvo com o parecer. A palavra continua com o deputado Marçal Filho. Projeto de lei número 273 de 2019, autores deputado Barbosinha e outros, altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.101, de 25 de outubro de 2011. Após a apresentação do projeto, houve o cumprimento do período de pauta. A matéria recebeu a emenda modificativa número 1, de autoria do deputado Zé Teixeira, coautor do projeto de lei. Vamos às modificações em relação ao atual projeto. Artigo 1º da Lei 4.101/2011, ficam as casas lotéricas e demais instituições financeiras obrigadas a disponibilizar instalações sanitárias adequadas e bebedouros para os seus clientes. Parágrafo único. Ficam isentas da presente determinação aqueles estabelecimentos que situarem-se no recinto dos conglomerados comerciais que já ofereçam esses benefícios a todos os seus usuários. A redação proposta, ela estabelece um tamanho de cada casa lotérica, acrescentando que ficam isentas também as casas lotéricas e instituições financeiras de pequeno porte com até 60 metros quadrados. E aí veio uma outra emenda aumentando este tamanho, modificando de 60 metros quadrados para 80 metros quadrados. Os autores informaram que buscam implantar medida de razoabilidade e proporcionalidade, adequando a legislação à realidade fática social. Isso porque, quando da elaboração da Lei 4.101/2011,
não se considerou que a maioria das casas lotéricas que estão sujeitas às normas da Caixa Econômica Federal possui espaço reduzido e que, por corolário lógico, inviabiliza qualquer indisponibilidade do ambiente e que, caso assim o fosse feito, causaria severos transtornos ao atendimento da população. Bom, a verdade é que a lei é antiga e, na época, não se falou do tamanho de cada casa lotérica e, com o passar do tempo, várias delas foram diminuindo de tamanho. Então, o que pretendeu aqui os autores, especialmente o deputado Barbosinha e o deputado Zé Teixeira, é fazer com que essas casas lotéricas não tenham que ter essa obrigatoriedade, até pela impossibilidade de tamanho de cada uma dessas empresas. Por isso, sou de parecer favorável à regular tramitação. Como vota deputado Gerson Claro? Vossa Excelência ao projeto e a emenda? E a emenda, exatamente. E a emenda. As emendas, né? Quero acompanhar o voto do relator, até justificando que a ideia de lotérica é de passar lá rapidamente isso aí, e inclusive pelo tamanho, a gente cria às vezes obrigações que é impossível até de ser adequado. E ideal é que a gente pudesse atender num estado melhor, mas cria obrigações para as pessoas que elas não têm às vezes condições. Então, acompanha o voto do relator. Veto parcial, mensagem do governo, número 75/2019. Veto parcial, projeto de lei 162/2019, que institui o Dia da Juventude Evangélica. Segundo as razões do veto elencadas na mensagem governamental, os citados dispositivos merecem ser vetados, pois padecem de vício de natureza material na medida em que afrontam o artigo 19, inciso 1 da Carta Magna, que proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O veto parcial cita aqui especificamente o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º, no seu parágrafo único, diz: nessa data haverá festivais de música gospel em todos os municípios do Estado, os quais se dispuserem ao mesmo com revelação de talentos e premiações. Artigo 2º, para o cumprimento do disposto desta lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com entidades organizadas da sociedade civil interessadas em colaborar com as atividades. Portanto, permanece o Dia da Juventude Evangélica, o espírito da lei, mas apenas, então, somente a questão, principalmente, de financiamento desses eventos. Está lá no artigo 19 da nossa Carta Magna: é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. É a questão do Estado laico, né, que a Constituição deixa muito clara, e é justamente nisso que se insurge o Executivo Estadual para vetar esta parte do projeto ora em discussão. Aos cidadãos brasileiros se assegurou essa liberdade de consciência de crença ao Estado para bem respeitá-las. Se atribuiu o dever da laicidade. De outro lado, né, se atribuiu o dever da laicidade de não interferir na condução das igrejas e cultos religiosos. Aqui nós apresentamos, inclusive, um julgado, né, onde nós pinçamos daqui uma frase do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal: o Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro. Então, de um lado, a Constituição garante a liberdade de culto, de outro lado, mantém o Estado como laico. Por isso, esse veto parcial, nós somos favoráveis à manutenção desse veto parcial, que, repito, não tira o espírito da lei, a intenção do autor do presente projeto. Favorável à manutenção de veto. Com o voto do deputado Gerson Claro. Com o relator. Também com o relator. A palavra continua com o deputado Marçal Filho. Senhor presidente, os demais projetos que estão sob a minha guarda, peço dilação de prazo.
concedida a dilação e eu imediatamente passo as minhas devoluções. Vou tentar aqui resumir aqui os projetos. Eu tenho aqui, deputado Lídio Lopes, o projeto de lei 285/2019, mensagem do Poder Executivo, tem por objetivo instituir um programa destinado a fomentar a cidadania fiscal nas aquisições de bens ou mercadorias, que é realizar de estabelecimentos contribuindo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, localizado no estado de Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que essa iniciativa contribuirá com o aumento da consciência cidadã sobre o financiamento do Estado e sobre o papel determinante que tem a arrecadação de tributos e com a administração tributária na sua função de exercer o controle e a fiscalização do respectivo imposto, fortalecendo o combate à corrupção e o aumento de arrecadação dos limites do potencial econômico do nosso Estado. É a nota fiscal premiada. Evidente que é da competência do governo do Estado, essa matéria, o dispositivo que se encontra consolidado tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, objeto de remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ser competência do Estado, instituir regras de efetiva proteção aos consumidores, né? Então, tem um caráter importante, além de criar prêmios aos consumidores, é um efetivo combate à sonegação, razão pela qual demonstrada a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 285/2019, eu opino o relator aqui, Lídio Lopes, opina pela regular tramitação. Como voto, deputado Gerson Claro. Eu acompanho o voto do relator, já parabenizando o Poder Executivo pela iniciativa, o deputado Lídio pelo voto. Acredito que é uma iniciativa de maneira diferente, mas de vários estados só, e essa nota fiscal premiada vem só contribuir com o estado de Mato Grosso do Sul. Como voto, deputado Marçal Filho. Esse projeto é muito importante à medida em que poderemos criar uma cultura das pessoas pedirem nota fiscal, né? Porque todos nós que vamos a outros estados, São Paulo, por exemplo, a pessoa já pergunta de imediato, nota paulista, né? Então, isso acaba aumentando a arrecadação e criando esse costume. Então, sou favorável ao parecer do relator. Também acompanho o bem lançado voto do deputado Lídio Lopes. Também é de relatoria do deputado Lídio Lopes, projeto de lei 289/2019, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que altera dispositivo da Lei 1425, 19 de outubro de 93, que dispõe sobre o Fundo Especial Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Em resumo, esse projeto ele tem por escopo obrigar a conversão das multas em UFERMES para valores em reais, referentes ao mês de sua aplicação, e em caso de pagamento antecipado da multa, esse será reduzido conforme estabelecido no artigo 4º, e também possibilitar o parcelamento regular das multas em até 60 meses, e a concessão de redução das multas e revogação da lei do Refis, a lei de 5.301/2018. Isso aqui concede, além do parcelamento, descontos consideráveis aqui nas multas, possibilitando aqui que tenham condições de parcelar e de efetivar esses pagamentos. Do ponto de vista da constitucionalidade, a Constituição Estadual, lá no artigo 67, ela dispõe que o Tribunal de Contas possui competência para propor leis ordinárias e complementares, especialmente os projetos de leis relativos à fixação de vencimentos e também a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos municípios. Está lá no artigo 21. O Tribunal de Contas é um órgão que possui autonomia financeira e administrativa, e, neste contexto, observa-se que a Constituição Estadual e a Lei Complementar 160/2012 permitem ao Tribunal de Contas iniciar proposta de lei na esfera
de sua competência. Logo, diante dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados, não resta dúvida acerca da competência orgânica do Tribunal de Contas legislar sobre a matéria em comento. Verifica-se ainda que o objeto da proposição está diretamente relacionado à receita do Tribunal de Contas, pois visa o resgate de seus créditos, que, consequentemente, ocasionará o aumento da sua arrecadação em detrimento das facilidades de pagamento e a redução no valor das multas aplicadas àqueles que estão sob a fiscalização daquele órgão. Também é imperioso destacar ainda a propositura em análise está em estrita observância às exigências preconizadas dos artigos 17 e 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a proposta não traz impacto financeiro imediato e não estimado ao Poder Executivo, já que não cria despesas, mas sim receitas, a qual beneficia ambas as partes. Portanto, dentro dos limites da competência interna desta Casa e pelo conjunto normativo que rege a matéria, manifesto aqui na relatoria do deputado Lídio Lopes o parecer favorável à tramitação do projeto. É como voto deputado Lídio Lopes, como voto sim, deputado Marçal Filho. Gostaria de pedir vistas do projeto. Fica concedido vistas ao deputado Marçal Filho e eu indago ao deputado Gerson Claro se aguarda. Eu quero já emitir o meu voto, Excelência, até pedindo vênia para o deputado Marçal. Na essência desse projeto, aquele refis que teve aqui que o tribunal mandou, é uma solicitação de vários gestores, né? Então, o tribunal reapresenta até com atendimento daqueles pleitos feitos pela SomaSul, apresentado também nessa casa pelo deputado João Henrique, eu mesmo como deputado tive a oportunidade de fazer essa solicitação através de indicação ao presidente do Tribunal de Contas e, na essência, esse desconto nas multas e esse refis trata excepcionalmente, especialmente daqueles processos que foram julgados legal e irregular. Portanto, nada de ilegal ou de irregular ou de impugnação de despesa ou de contratação ilegal. Todos os procedimentos foram legais, o contrato foi legal, mas, de repente, o envio do documento foi tardio por alguma questão local e aí o tribunal vem com isso para atender uma questão dos gestores públicos, tanto do Estado quanto dos municípios do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero já acompanhar o voto do deputado Lídio Lopes. Eu também, se me permite, deputado Marçal Filho, acompanho também o voto do relator, deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 277/2019, de autoria do Poder Judiciário, modifica e acrescenta dispositivos à Lei 1.511, de 5 de julho de 94, Código de Organização e Divisão Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. No uso de suas atribuições, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei que objetiva modificar e acrescentar dispositivos ao Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul. No ofício, número 168-073-81/2019, o proponente apresenta várias propostas de alteração de dispositivo do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul, como composição das câmaras cíveis e criminais, alterações no procedimento de remoção, entre outras mudanças de caráter e organização interna. Destaque-se nas alterações enviadas o acréscimo do artigo 244B, no sentido de prover a concessão de gratificação a desembargadores e juízes de direito não superior ao limite estabelecido na Lei Federal número 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por cumulação de acervo para os casos em que a distribuição do exercício anterior ou estoque de processos ultrapassem o previsto no Código de Organização e Divisão Judiciária Estadual, na forma do regulamento, conferindo tratamento distinto ao magistrado que vivencia situações extraordinárias. A proposta vem acompanhada de declaração do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, consignando que o aumento de despesas resultante da proposta de lei que segue anexa ao ofício protocolado nessa Assembleia Legislativa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, na forma da Lei número 4.642, de 26 de dezembro de 2014, bem como compatibilidade com o orçamento para o exercício 2019.
Foi enviada ainda a projeção de gasto em folha de pagamento da inclusão da gratificação de acúmulo de acervo de forma individualizada e o estudo do impacto financeiro que cria a gratificação de acúmulo de acervo no exercício financeiro imediato nos 2 anos subsequentes. No relatório inicial da Secretaria de Assuntos Legislativos, foram citadas algumas inconsistências do projeto de lei quanto à pretensão de alteração e revogação de artigos que foram declarados inconstitucionais, tendo em vista que nos termos da Lei Federal nº 95.1998, artigo 12, 3C, esses artigos não podem ser alterados. Em razão da alteração de dispositivos declarados inconstitucionais, a numeração perdeu sua ordem e necessita ser reordenada, de acordo com as normas de boa técnica legislativa. Visando sanar essas inadequações de técnica legislativa, esse parlamentar apresentou a emenda modificativa número 001, no sentido de reordenar a numeração do projeto apresentado, mantendo os artigos que foram declarados inconstitucionais com sua numeração atual e criando um novo dispositivo com as alterações pretendidas. Do ponto de vista da constitucionalidade, a Constituição Federal dispõe lá no parágrafo 1º do artigo 125, que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Também o artigo 67 da Constituição Estadual repete o mesmo paradigma da Constituição Federal. Nesse contexto, observamos que o texto constitucional permite ao Tribunal de Justiça iniciar proposta de lei na esfera de sua competência. No caso em tela, a proposição versa sobre normas de organização e divisão judiciária e estipulação por cumulação de acervo, que nos termos do artigo 107.3 da Carta Estadual, é de competência privativa do desembargador-presidente do egrégio Tribunal de Justiça. No campo infraconstitucional, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul estabelece, nos incisos 32 e 33 do artigo 150, a atribuição do órgão especial por delegação do Tribunal Pleno, dentre outros previstos no regimento, propor ao Poder Legislativo a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos e submeter ao Poder Legislativo projeto de lei sobre a organização judiciária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição Federal. Logo, diante das normas elencadas, não resta dúvida acerca da competência privativa do Tribunal de Justiça em iniciar a presente proposta e, consequentemente, dessa Casa Legislativa em apreciar a matéria, razão pela qual eu estou anexando aqui uma emenda modificativa, apenas corrigindo a numeração, né? Ocorre que, na redação original do projeto, ele propõe a atribuição de nova redação ao parágrafo 2º do artigo 202A e de revogação do parágrafo 3º do mesmo artigo. Ocorre que esse dispositivo tiver sua inconstitucionalidade declarada na DI 4816, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Daí porque, nos termos do artigo 12.1c da Lei Complementar Federal, 95/98, não é possível o aproveitamento de seu número e também não é possível ou necessária a sua revogação. Diante disso, o propósito da presente emenda é o de realocar a redação proposta para o parágrafo 2º por meio da inserção do novo parágrafo 4º ao artigo 202A. E de corrigir a remissão, já que a proposta se refere ao parágrafo 1º, que igualmente foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DI 4816, e excluir a revogação do parágrafo 3º do artigo 202. Eu só estou fazendo aqui uma correção aqui em razão dessas inconstitucionalidades, razão pela qual eu estou aqui como relator emitindo parecer favorável à regular tramitação do projeto. Como vota? Como vota, deputado Marçal Filho? Com Vossa Excelência. Deputado Gerson Claro. Com Vossa Excelência, sem antes parabenizá-lo pela observância da técnica legislativa. É comum, às vezes, passar despercebido e a gente ir mudando leis e parágrafos ou artigos declarados inconstitucional, a gente fazer mudança na lei e depois, para as consultas futuras, a gente ter problema. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e a equipe pela técnica legislativa e acompanhar o voto de Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Gerson Claro, aguarda-se os votos dos demais parlamentares. Tenho aqui ainda o projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contaro, é o projeto de lei 231/2019,
que tem por escopo proibir e combater a sexualização e erotização infantil nas escolas públicas e privadas do Estado de Mato Grosso do Sul. No artigo inaugural, estabelece a proibição das escolas de realizarem danças, eventos e manifestações culturais que exponham as crianças e adolescentes à erotização precoce, bem como a promoção, ensino e permissão pelas autoridades da rede de ensino da prática de dança e movimentos que sujeitam os menores à exposição sexual. No artigo 2º, traz o significado e a concepção de âmbito escolar, bem como sua abrangência especial. No artigo 3º, traz o rol taxativo daqueles que poderão realizar a representação ao Estado e ao Ministério Público sobre o descumprimento da lei. No artigo 4º, dispõe sobre a possibilidade das escolas incluírem em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção, proteção e combate à erotização infantil e sexualização precoce. Por fim, no artigo 5º, traz o rol de objetivos que se pretende atender com a lei, dentre eles a capacitação de docentes e pedagogos, a implantação de ações de combate à prevenção, à prática de erotização infantil, orientação a crianças, aos adolescentes e aos pais sobre a erotização e a sexualidade precoce, bem como sobre seus riscos e consequências e promover o envolvimento da família nessa causa. Do ponto de vista iniciativo, o artigo 67 autoriza a apresentação de projeto dessa natureza. Da mesma forma, o artigo 24, incisos 9 e 15, parágrafo 1º e 2º da Magna Carta, que eu estou aqui, e tem como objetivo, obviamente, preservar a infância e a juventude, promovendo a preservação do espaço escolar, destinado exclusivamente ao ensino e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, não podendo se admitir que ali aconteçam atos que estimulem a erotização e a sexualidade precoce, razão pela qual não há que se falar em interferência na estrutura da administração pública. Eu finalizo aqui, mostrando aqui, falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o de proteção integral à criança e adolescente, e o de proteção à infância e à juventude, né? E o ECA é claro ao estabelecer em seu artigo 53 que a criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Portanto, tem direito de frequentar um ambiente escolar sadio e com condições adequadas à sua idade, de modo a preservar cada etapa de seu desenvolvimento. Faz-se importante registrar que outros estados, como Pernambuco e Paraíba, possuem tramitação proposta da mesma natureza. Assim, ante o exposto, tendo em vista a observância dos requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, sou de parecer favorável à tramitação do projeto. Como voto? Como voto, deputado Gerson Claro. Eu peço, vênia, Vossa Excelência, gostaria de pedir vista. Eu tenho me preocupado muito até com as expressões nesse tipo de manifestação, erotização infantil, de repente a subjetividade, que é depois a autoridade para dizer que o funk e tal tem esse conteúdo erótico ou não. Me preocupado muito com essa terceirização na questão de mérito, da obrigação da família e da obrigação da escola. Eu sou formado no magistério, dei aula de 1ª a 4ª série, conheço um pouco da educação, dos professores que a gente tem de maneira geral, e às vezes essa massificação dessa discussão de sexualidade na escola me preocupa. Eu quero pedir vista para poder analisar esse aspecto jurídico, a questão do ECA, já as previsões que tem, a legislação que já tem sobre o assunto, Excelência. Deputado Marçal Filho. Também queria pedir vistas conjuntas, porque quando o Congresso Nacional aceitou a lei da palmada, eu me posicionei contrariamente a essa questão. Essa interferência do poder público na educação das crianças, né, é uma coisa totalmente questionável. E o projeto, ele deixa muito aberto isso. O que é erotização? O que é sexualização precoce? É o funk. Então não se pode dançar funk porque, sabe, é uma discussão extremamente séria isso aqui, do Estado ter que interferir na educação dos filhos dos outros. Então eu quero pedir vistas. Em princípio, assim, concordo com o relator que não haja impedimento legal para tramitar, mas como
qualquer voto que a gente dá aqui, as pessoas já entendem que estamos votando no mérito. Então, eu quero ampliar essa discussão, inclusive perguntando para os pais, o que vocês acham de um projeto como esse, né, que coloca normas, se seu filho deve dançar ou não deve dançar na escola assim ou assado, se abaixar muito, erotizar, se for só rebolar sem abaixar. É muito subjetivo isso, muito relativo, né? Concedida a vistas ao conjunto ao deputado Gerson Claro e deputado Marçal Filho. Projeto de lei 159/2019, de autoria do deputado Lucas de Lima, que dispõe sobre a identificação das bacias hidrográficas nas faturas de água. Esse projeto ele foi de relatoria do deputado Marçal Filho, que votou favorável à sua regular tramitação. Eu pedi vistas e estou apresentando, aí houve a apresentação de uma emenda do deputado Lucas de Lima. Ele fez uma emenda supressiva, onde se lê, artigo 1º, nas faturas de água do Estado de Mato Grosso do Sul deverá constar a indicação da bacia e da unidade hidrográfica da residência ou estabelecimento a que se refere, passando a ter a seguinte redação: nas faturas de água do Estado de Mato Grosso do Sul deverá constar a indicação da bacia hidrográfica da residência ou estabelecimento a que se refere. Eu pedi vista exatamente porque o projeto, ele, na redação original, ele tinha que indicar a bacia e a unidade hidrográfica. E nós temos aí captação subterrânea, se criaria para as empresas uma dificuldade imensa. Agora, com a unidade hidrográfica, não é? A bacia hidrográfica, fica mais fácil, então, bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Paraguai, para verificar qual é o lençol subterrâneo, né? Subterrâneo não, superficial. Superficial que abastece aquela localidade. Razão pela qual eu estou aqui tendo parecer favorável à tramitação do referido projeto, mas também aqui devolvendo ao relator, deputado Marçal Filho, para que ele possa fazer a análise acerca da emenda apresentada. Então, ao deputado Marçal Filho, em razão da emenda. Deputado Gerson Claro, Vossa Excelência aguarda. Voto do deputado Marçal já era pela tramitação? Pela tramitação. Eu quero já acompanhar ambos os votos. Aí Vossa Excelência agora, porque houve alteração da emenda, então... Com alteração. Com alteração. Ao deputado Marçal Filho. E, por último, projeto de lei 284/2019, mensagem do Poder Executivo, dispõe sobre formas excepcionais de pagamento de crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Essa proposta apresenta como objetivo estabelecer formas excepcionais de pagamento de créditos tributários relativos ao ICMS, correspondente a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018. As formas excepcionais citadas no PL 284/2019 correspondem em reduções de multas e juros de mora para pagamento em parcela única ou em mais de uma parcela, estão descritas no artigo 2º e 3º do projeto em análise. O Poder Executivo esclarece na mensagem 079/2019 que a proposta estabelece que esses créditos tributários podem ser liquidados à opção do contribuinte em parcela única ou em até 60 parcelas, ou observar determinados limites em até 90 ou 120 parcelas, com as reduções nas multas e nos juros de mora, nos percentuais nela mencionados, consistindo, assim, numa oportunidade para que, por um lado, o contribuinte regularize a sua situação tributária e, por outro, o Estado conte com mais recursos para o cumprimento de suas obrigações. Do ponto de vista da iniciativa, é claro que essa a competência atribuída ao Estado e à União, ao Estado e aos municípios, a competência concorrente para criar leis que versam sobre matéria tributária, como demonstra lá o artigo 24, inciso 1. Nesse caso, a iniciativa da lei é concorrente, tanto o chefe do Poder Executivo como os parlamentos federal, estadual e municipal podem iniciar o processo legislativo na conformidade do que estabelece a Constituição Federal e em simetria à Constituição
federal. No que se refere aos demais aspectos do projeto, verifica-se que a proposta não afronta as demais legislações que versam sobre a matéria, bem como não acarreta em guerra fiscal, uma vez que as formas de pagamento excepcionais compreendidas nesta proposta foram autorizadas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, por intermédio do convênio ICMS 150/2019, respeitando, assim, as diretrizes da Constituição Federal. Assim, por todo exposto, por estar presente os requisitos de constitucionalidade, legalidade e justiça da matéria, sou de parecer favorável à tramitação do projeto. É como voto. Como vota o deputado Gerson Claro. Acompanhe o relator. Senhor. Deputado Marçal Filho. Acompanho o relator. Não tenho mais devoluções. Indago aos senhores parlamentares se tem mais alguma manifestação. Deputado Marçal Filho. Não, senhor presidente. Deputado Gerson Claro. Não, senhor excelência. Agradeço a todos que nos acompanham nessa sessão e desejando a todos um excelente dia e declaramos encerrado mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Que Deus proteja a todos. Muito obrigado.